todos os hermanos y hermanas de todos los países de la fase de la tierra que habla ese idioma. Mi nombre es misionera Mary Macedo, para a glória de Deus. Muito bem, eu vou trazer uma palavra muito maravilhosa aos nossos corações. Compartilhe essa live, porque as pessoas que vão ouvir esta palavra, não é uma palavra longa, uma palavra curta, mas é uma palavra, assim, maravilhosa, de ânimo, de encorajamento. Toda a palavra do Senhor é maravilhosa, mas tem momentos que nós precisamos ouvir uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fé, de inspiração, aleluia, de fé para os nossos corações. E eu começo dizendo a vocês, enquanto vocês abrem no livro de Isaías, capítulo 38, glória a Deus, eu começo uma frase onde eu vou dizer para mim mesma, e quem crê, diz para si mesmo. E a frase é: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou sair do fundo deste poço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou me levantar das cinzas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai me ajudar, eu vou reconstruir a minha vida, eu vou conseguir, porque o Senhor Deus me fortalece, e quanto eu viver, quantas vezes necessário for, Ele me levantará, Ele me ajudará, Ele tem poder de reconstruir a minha vida. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Imagine aqui que na vida não há coisa pior do que de repente você é golpeado por uma perca. De repente você é golpeado por uma situação difícil, uma traição, uma rejeição marcante. Ou quem sabe você está aí me ouvindo e está com o coração magoado, entristecido, ou até mesmo enlutado, porque diz assim: eu sou vítima de uma injustiça. E muitos, diante dessas situações, se tornam impotentes a determinadas situações, porque tem determinadas situações, tem determinados momentos em que as coisas, elas fogem do nosso controle, da nossa capacidade humana de resolver. Aí somente o Senhor nosso Deus é que pode nos dar vitória. Mas eu vim aqui dar em poucas palavras para vocês, não é um discurso para endossar as catástrofes que está vendo por aí, não. E nem quero apresentar a vocês subterfúgios, mas eu venho dizer aqui que na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, a esperança em Deus, a esperança no Senhor é um pilar que nos fortalece, que nos sustenta e que podemos alimentar o nosso interior com essa verdade, porque no Senhor se há esperança, no Senhor se há fé, no Senhor Jesus Cristo não existe nada que é impossível, porque para Ele todas as coisas são possíveis, louvado seja Deus. E aqui, para fazer menção do que eu estou falando, eu quero falar aqui sobre a doença de Ezequias e a cura maravilhosa que ele teve. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 38 de Isaías, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Louvado seja Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, mas muitíssimo mesmo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja Deus. Imagine aqui, louvado seja Deus, que esse homem Ezequias, ele sabia que viria
um mensageiro do próprio Deus em sua casa. E certamente ele esperava, quem sabe, uma notícia boa. Ele tinha esperança nisso, com certeza. E de repente o mensageiro de Deus, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz assim: olha, assim diz o Senhor, que você põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver não. E o veredito do próprio Deus é esse. Imaginem como ficou aquele homem Ezequias. Ele ficou abatido, ele ficou entristecido. Quem gostaria de saber a notícia de que estaria condenado à morte? Ninguém. Mas o que me chama a atenção, louvado seja Deus, é que esse homem, embora respeitando o próprio Criador, mas ele apelou ao Senhor, louvado seja Deus, para que a sua situação fosse mudada. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, que está me escutando, que o médico, quem sabe, já disse assim, não tem jeito. Que alguém que te aconselha já disse assim, não tem jeito. Que você olha para si mesmo e diz assim, não tem jeito. Eu quero dizer a você, pelo Espírito de Deus, nesse momento, que em meio às mais severas aflições na vida, nunca se esqueça que o Senhor nos proveu um recurso chamado oração, e que quando oramos ao Senhor com sinceridade, as coisas acontecem para a glória de Deus. Você pode orar, e você que diz, eu já estou orando, eu lhe digo, continue. Você quer o que da vida? É orar ou largar a mão do barco de uma vez? Ah, mas eu estou buscando há muito tempo e Deus ainda não me fez, não me ouviu. Ora, continue orando, continue batendo na porta, pedi, dá-se-vos-á. E o Senhor disse, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta, uma hora ela se abre. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabemos aqui quanto tempo Ezequias orou. Aparentemente foi uma oração curta, porque a narrativa por escrita está pouca. Mas não se sabe na realidade quanto tempo. Só vemos que ele disse assim, versículo 3, ah, meu Senhor, veja bem, um coração quebrantado. Lembra-te, eu te peço, que andei diante de ti com verdade, com o coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Eu quero dizer que Ezequias orou e ele lembrou ao Senhor que tinha feito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas daí vem a pergunta, e você que diz assim, mas eu que só fiz o mal, será que tem jeito para mim? E eu digo para você que tem. Porque a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 ao 13, que Manassés era terrível. E Manassés fez o que era abominável aos olhos do Senhor e ele foi advertido por Deus muitas vezes. Mas eu quero dizer que quando ele chegou lá na prisão, foi lá que ele teve um encontro com o Senhor. Ele buscou o Senhor, ele se arrependeu sinceramente dos seus pecados. O Senhor se aplacou a ira para com ele. O Senhor deu vitória àquele homem, tirou ele da prisão e deu vida e ele voltou a reinar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu quero lhe dizer aqui agora, a sua situação pode ser irremediável aos olhos humanos, mas eu quero dizer que a palavra final vem de Deus. Ainda há jeito para a sua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você tem chorado muitíssimo? Ou já está resignado na situação? Ou já se conformou? Glória a Deus, enquanto se respira, enquanto você vê que há pelo menos uma luzinha no final do seu túnel, enquanto você vê que há um jeito possível, há uma maneira viável, honesta, possível, existe uma solução e esperança, então eu quero lhe dizer, se firme no Senhor nessa esperança, nessa fé, confiando nele, acreditando que ele possa mudar a tua situação e a tua história. Eu quero dizer mais uma coisa, que nas mais severas aflições, quando oramos sinceramente, as coisas acontecem. Segundo lugar, nas maiores severas aflições, eu quero dizer que aonde estivermos e como estivermos, louvado seja Deus, o Senhor nos vê e Ele tem poder de nos alcançar. Louvado seja o nome do Senhor.
Uma vez o salmista Davi, ele dizia assim: para onde mirei do teu espírito, Senhor? Para onde fugirei da tua face? Se eu estiver na mais profunda cova, o Senhor está ali. Se eu estiver na superfície, o Senhor está também. Se eu estiver no mar, ou se eu estiver no meu leito, onde eu estiver, o Senhor está, Senhor. O que significa isso? Significa a onipresença do próprio Deus, a onipotência, a onipresença. Louvado seja Deus do próprio Deus, onde ele tudo vê, tudo sabe, tudo sonda, e ele tem poder para todas as coisas. Eu quero dizer mais uma vez, aonde você estiver e como estiver, louvado seja Deus, o poder do Senhor pode te alcançar e o Senhor é aquele que nos vê. Quer ver um exemplo na Bíblia? Onde é que o Senhor ouviu a oração de Jonas? Ele dentro da entranha do peixe. Ele fez um voto ao Senhor. É só ler capítulo 2 de Jonas. Antes dele pregar a palavra de Deus, ele teve que se acertar com Deus, porque ele se desobedeceu ao Senhor. Mas o Senhor ouviu a oração dele, louvado seja Deus, e deu ordem ao peixe para colocá-lo para fora, em terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer também que o Senhor ouviu a oração de Saulo numa rua chamada Direita. Louvado seja Deus, eu quero dizer que Jairo foi em busca do mestre para a sua filha que já estava morta. Ele não sabia que ela já estava morta, mas o Senhor deu jeito para a causa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, até na hora da morte. Louvado seja Deus, o ladrão da cruz, ele teve a oportunidade de ir para o paraíso com o Senhor. Então eu entendo que aonde estivermos e como estivermos, o Senhor pode nos alcançar e ele nos vê. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz claramente aqui em Isaías capítulo 66, louvado seja Deus, versículo 2, ele diz: porque a minha mão fez todas essas coisas, tanto boas como ruins, louvado seja Deus, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Aí ele diz: mas para quem eu olharei? Ele diz: para o pobre, para o abatido de espírito e para aquele que teme diante da minha palavra. O Senhor está dizendo: para este eu já estou olhando. E ele diz mais, Isaías 59, versículo 1, eis que eu estou com a mão estendida e não encolhida. Eu estou com os ouvidos atentos para ouvir e não agravados. E eu tenho olhos para ver, louvado seja Deus, e eles não estão fechados. E todos esses benefícios e toda essa atenção do próprio Deus é para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Onde estava Ezequias? Estava em casa, à beira da morte, condenado. O próprio Criador deu a ordem e mandou o profeta dizer: olha, diz a Ezequias que ele arrume a casa, põe em ordem a casa. Sabe o que é pôr em ordem a casa? Significa resolver as pendências. Significa organizar a vida espiritual. Se tivesse alguma pendência, se tivesse alguma demanda com alguém, alguma rixa com alguém que fosse resolvido, que fosse perdoado, que fosse sanado, o Senhor disse: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Olha o veredito do próprio Deus. E uma vez o Senhor dando o seu veredito, quem pode invalidar? Nenhuma criatura pode invalidar, mas tem uma coisa: existe algo que é capaz de suprimir a sentença do próprio Deus. É quando nos aproximamos dele com todo o nosso ser, com todo o nosso empenho, pedimos misericórdia e perdão e mudamos sinceramente as nossas atitudes. Aí o Senhor nos observa e ele nos dá vitória. Louvado seja Deus. Eu quero dizer em terceiro lugar que nas mais severas aflições da vida, louvado seja o nome do Senhor, quando nós oramos, se existe, acontece a detenção do mal. Então a morte já estava para levar o servo de Deus Ezequias. Aleluia, mas ele orou, ele chorou, ele virou o rosto para a parede. E ele disse: ó Senhor, lembra-te de mim, eu te peço.
Eu andei na tua presença, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Então quer dizer, louvado seja Deus. O Senhor, versículo 4, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, louvado seja Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que aonde se existe a justiça, a misericórdia, ela é maior do que o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Havia chegado o tempo daquele homem partir. Mas ele orou ao Senhor, ele pediu uma oportunidade, ele pediu para ser ouvido, ele pediu uma chance. Ele pediu ao Senhor que não fosse naquele momento. E eu quero dizer que quando nós oramos, se há detenção do mal, o mal é detido. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor, Ezequias orou e a morte ela foi suprimida. Só ia aparecer 15 anos depois. Nínive, a cidade que Jonas foi evangelizar, orou, aleluia, orou ao Senhor. E assim a sentença deles foi suprimida para mais adiante. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que o Senhor tem poder de deter o mal. Os anjos ali, louvado seja Deus, eles ali, louvado seja Deus, agiram com providência quando os sodomitas malignos vieram contra a casa de Ló e sua família. E ali a providência de Deus veio e chegou àqueles homens e deu vitória a Ló e sua família. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que ore, porque o Senhor, ele move a sua mão ao nosso favor e a detenção do mal, louvado seja Deus. Aqui o mal foi detido que vinha sobre Ezequias. Ele estava condenado para morrer, mas agora a vida dele muda. O Senhor resolve dar a ele 15 anos de vida. Louvado seja Deus. E eu quero dizer mais uma coisa para encerrar esta palavra breve. É que em meio às mais severas aflições na vida, nunca devemos nos esquecer de uma coisa, mais uma coisa, que quando oramos sinceramente, se há uma conversão na rota das coisas, ou seja, a ordem da coisa, ela muda. Louvado seja Deus. O homem ia morrer. O Senhor protelou a morte dele para 15 anos mais na frente. Esther orou com os judeus e jejuaram 3 dias e 3 noites para ela e falar com o rei. E ali a sentença de morte que era para todos os judeus, para aniquilar, o Senhor, ele reverteu, converteu a coisa. Os judeus puderam se defender e Amã, que preparou a forca para Mardoqueu ou Mordecai, que é a mesma coisa, ele é que foi enforcado no lugar daquele que ele preparou a forca. Louvado seja Deus, porque Esther e o povo judeu oraram e jejuaram 3 dias. Quer a bênção de Deus? Ore. Quer a bênção de Deus? Vamos nós nos arrepender sinceramente dos nossos pecados, praticar o de que diz Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Louvado seja Deus. Quando oramos, louvado seja o nome do Senhor, sinceramente, eu quero dizer Provérbios 21, versículo 1, como o ribeiro de água se muda de um lugar para outro, assim é o coração do rei na mão do Senhor. O Senhor inclina para onde ele quiser. Louvado seja Deus. De repente, o Senhor faz com que alguém que era desfavorável a você passe a ser favorável. De repente, uma situação que não tinha mais jeito passa a ter jeito. De repente, uma sentença que já estava certíssima de que ia ter uma condenação, e o Senhor suprime aquilo ali e transforma e substitui por misericórdia. Então, esse é o poder do nosso Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos,
Então diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, e estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Ele também diz, Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, é pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais, e buscar-me-eis e me achareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Louvado seja o nome do Senhor. Em Deus, Lucas 1:37, não há impossível para Deus. Lute em oração e crendo no Senhor, se firma na esperança em Deus, aleluia, e peça para Ele lhe fortalecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live se esta palavra falou o teu coração, para quem precisa. Se inscreva no meu canal YouTube, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Oreis por mim, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo Amazonas, vamos orar, louvado seja Deus, por Manaus, um orando pelo outro, um fazendo bem ao próximo, e em Deus, unidos somos mais fortes para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Amém e graças a Deus.